No primeiro e no segundo vídeo dessa minissérie, eu destaquei que a proposta de uma economia baseada em recursos tem por objetivo extrair a menor quantia possível de recursos naturais do meio ambiente e reutilizar, transformar e reciclar muito mais do que o sistema atual, que recicla pouco e extrai muitos recursos da natureza. Também disse que a economia com dinheiro atual é um sistema desequilibrado, pois não há um equilíbrio entre o modo de vida atual da humanidade e o meio ambiente, e que este é um sistema ilógico, pois exige crescimento infinito para um planeta de recursos finitos. E por tudo isso e muito mais, devemos mudar o sistema econômico do mundo para um sistema que seja equilibrado e que exija estabilidade. Já o terceiro vídeo, eu disse que precisamos mudar as nossas fontes de fontes de energias não renováveis, ou seja, fontes de energias finitas que acabam e que se esgotam e que são poluentes, para fontes de energias renováveis e não poluentes. E com base em tudo o que falei, desde o início dessa minissérie, fica claro que a proposta EBR é uma proposta cuja a sua base se estabelece em princípios como a ecologia e a sustentabilidade. E então, se você está ciente disso, não pode cometer o equívoco, o erro que alguns cometem de achar que a EBR é uma proposta que tem por pretensão produzir tudo que o sistema atual produz, ou tudo da mesma forma que o sistema atual produz, pois imaginar isso é um grande erro. E você também pode chegar a essa conclusão fazendo o simples raciocínio, porque se você compreende que a EBR é uma proposta ecológica e sustentável, naturalmente a produção no EBR também deve ser com base em ecologia e sustentabilidade. Sendo assim, os produtos seriam produzidos para as pessoas que aceitarem viver num sistema ecológico e sustentável. Isso significa que nem tudo que se produz hoje no sistema atual, que é um sistema que não é ecológico e não é sustentável, nem tudo seria produzido numa EBR. E nem tudo que se produz hoje seria produzido da mesma forma que numa EBR. Então, deixando bem claro, se você está conhecendo a proposta EBR agora e não sabia, saiba que muitas coisas que são produzidas hoje não seriam produzidas numa EBR. É isso mesmo que você ouviu. Muitas coisas que existem hoje não existiriam numa EBR, porque deixariam de ser produzidas. E muitas coisas que são produzidas hoje, de uma forma, seriam produzidas de uma forma diferente numa EBR. E toda mudança é assim mesmo. Não dá para ser tudo da mesma forma. Numa mudança, você sempre leva algumas coisas e deixa outras. E assim, em todas as mudanças, existem perdas, e é natural que isso desagrade algumas pessoas. Não dá para agradar todo mundo, e a EBR não é uma proposta perfeita que tenha a pretensão de agradar todo mundo, e nunca vai existir um sistema perfeito criado por seres imperfeitos. O que podemos fazer é trabalhar para melhorar as coisas dentro do que for possível fazer no mundo real, com nossa capacidade real de transformação. E é isso que a EBR propõe: melhorar a qualidade de vida humana e do meio ambiente com base em dados da realidade. E a busca por essa melhora passa por diversas mudanças, e uma delas é a mudança na produção. E para falar sobre esse tema de uma forma geral, sem entrar em muitos detalhes profundos, eu vou comparar os fatos do sistema atual com a proposta e exemplos e ideias de mudanças do sistema EBR proposto. Então vamos lá. Economia baseada em recursos, como o próprio nome diz, é uma proposta de economia onde a base são os recursos, que são os recursos naturais, materiais, científicos e tecnológicos disponíveis no planeta, com o objetivo de utilizá-los para atender às principais necessidades humanas, proporcionando qualidade de vida humana e equilíbrio com o meio ambiente. Já no sistema atual, a base de tudo é o dinheiro, pois o primeiro de tudo, sempre que se pensa em algo, se pensa no dinheiro primeiro e depois no resto. Por exemplo, no que diz respeito à produção para se produzir algo, seja para você um pequeno produtor ou um grande produtor, você deve pensar primeiro em quanto de dinheiro você precisa ter em sua conta bancária para que seja possível você comprar a matéria-prima e as máquinas e os equipamentos necessários para produzir. E principalmente, você precisa pensar no quanto de dinheiro você vai ganhar com a venda daquilo que você vai produzir, pois se você não ganhar dinheiro suficiente com suas vendas, você vai à falência. Sendo assim, podemos dizer que este é um sistema que se baseia em dígitos e dados virtuais de um sistema financeiro. E o novo sistema proposto se baseia diretamente nos recursos disponíveis, na capacidade dos recursos do planeta e recursos disponíveis que a humanidade possui.
ou seja, em dados físicos da realidade. E tudo isso vai ficar ainda mais claro no decorrer do vídeo, na busca pelas respostas das 4 questões fundamentais de toda economia, que são o que produzir, o quanto produzir, como produzir e para quem produzir. No sistema atual com dinheiro, quando se pensa em o que produzir, a lógica é produzir tudo aquilo que dá lucro. Então, além de produzir as coisas que são boas e de qualidade para a humanidade, que são coisas necessárias para os seres humanos, que dão lucro, também se produz coisas que não possuem tanta qualidade e não são tão boas para a humanidade e para o meio ambiente, mas que são produzidas no sistema atual porque dão lucro, como por exemplo, já numa EBR, a proposta de mudança tem como um dos principais objetivos produzir aquilo que a humanidade precisa para viver bem, atendendo às suas principais necessidades humanas, com qualidade em equilíbrio com o meio ambiente. Só que é importante esclarecer que a proposta EBR não diz que iríamos produzir apenas o básico, iríamos produzir muito além do básico. Porém, o que é importante que todos saibam é que, primeiro, a prioridade é garantir que ninguém passe necessidades básicas, atendendo às principais necessidades de todos. Com isso garantido, aí sim, produzir tudo o que for possível além do básico, dentro do conceito EBR. E esse conceito EBR é exatamente o que será abordado durante o vídeo. Então, para você que está aprendendo sobre a proposta EBR, tenha em mente que esta é uma proposta que tem foco e a preocupação grande com o bem-estar e a qualidade de vida humana, ou seja, existe um cuidado com a saúde do ser humano e uma preocupação e foco com a preservação do meio ambiente, ou seja, um cuidado com a natureza. Com base nisso, você pode começar a compreender o que seria produzido numa EBR. E aqui neste vídeo eu não vou dizer tudo o que seria produzido numa EBR, e muito menos determinar aquilo que é produzido hoje que deixaria de ser produzido numa EBR, até porque seria impossível prever todas as variáveis com essa que poderia acontecer com essa mudança, e também não teria o menor cabimento uma pessoa só, e nem lógica, uma pessoa só definir o que uma sociedade inteira iria demandar num sistema independente de qual sistema fosse. E este é um sistema EBR que tem uma pegada ecológica e sustentável. O que posso fazer é apresentar uma visão geral do que a EBR pretende, e você sozinho, com sua inteligência, poderá ter uma clara noção do que poderia ou não ser produzido numa EBR. Por exemplo, para você começar a compreender, a primeira coisa a fazer é pensar em quais são as demandas básicas que todo ser humano sempre vai demandar, independente de qualquer sistema for, em qualquer sistema econômico. Mas para ficar ainda mais fácil, imagine apenas um produto, um único produto. A segunda coisa a fazer é tentar identificar no mundo real se existem recursos naturais, ou seja, matéria-prima na natureza suficiente para produzir esse produto, de modo a atender à humanidade. E essa matéria-prima pode ser tanto extraída da natureza, de modo que o impacto ambiental seja o menor possível, como essa matéria-prima também pode ser adquirida de material reciclado. E durante a produção ou depois de pronto, esse produto deve gerar o menor impacto possível ao meio ambiente. E assim, esse produto também não deve prejudicar a saúde humana. Terceiro, tente identificar no mundo real se temos a tecnologia necessária para produzir esse produto, de modo que a fabricação desse produto gere o menor impacto ao meio ambiente, possível. Se a resposta for positiva para todos esses requisitos, se a avaliação dos recursos da natureza e o impacto ambiental for o menor possível, se existir recursos tecnológicos para produzir um produto de qualidade para a humanidade, lembrando que tudo isso deve ser analisado por especialistas e técnicos de cada área que envolve a produção desse produto, ou seja, pessoas que estudaram o assunto, que são formadas e capacitadas para fazer uma avaliação se esse produto realmente pode ser produzido no mundo real, dentro de todos os requisitos. Então, se o produto que você pensou passou por essas avaliações, certamente o produto que você pensou e imaginou seria produzido numa EBR. E o mesmo raciocínio vale tanto para os produtos de necessidades básicas, como para os produtos que não são tão necessários para a humanidade, mas que também seriam produzidos numa EBR. E eu vou dar alguns exemplos das duas situações,
Lembrando que são apenas exemplos, não significa que deve ser exatamente como vou dizer. A intenção aqui é apenas ilustrar a ideia para que você sozinho entenda o conceito geral da proposta EBR. Então vamos lá. Por exemplo, alimentação. Alimentação é uma necessidade básica, com base nos requisitos que já citei. Pense bem, tem lógica no EBR produzir frutas, verduras e legumes com agrotóxicos ou aditivos que fazem mal à humanidade, à saúde humana? Ou faz sentido produzir produtos sem esse tóxico, preservando a saúde humana? Automóvel. Automóvel não é uma necessidade básica, pois se todos os carros do mundo deixarem de existir, a humanidade iria continuar existindo muito bem, já que podemos nos locomover com nossas pernas, assim como podemos utilizar outros meios de transportes. Então o carro não é uma necessidade básica humana, mas é algo muito útil, de grande utilidade para a humanidade. Então ele poderia sim ser produzido numa EBR, porém, dentro desses requisitos que citei, tem lógica numa EBR produzir automóveis poluentes, cuja produção faz mal ao ser humano e faz mal ao meio ambiente? Ou faz sentido produzir automóveis não poluentes? Vestuário. Vestuário é uma necessidade básica para a maior parte da humanidade, tirando as exceções de algumas culturas que não utilizam roupas, mas com base na proposta EBR, tem lógica produzir casacos de peles de animais, cuja produção pode levar à extinção desse animal, ou faz sentido deixar de produzir esses casacos e utilizar outros materiais? Outro exemplo são anéis. Anéis não são uma necessidade básica humana, pois se todos os anéis do mundo deixarem de existir, a humanidade pode viver muito bem sem anéis, mas é algo que faz parte da cultura e o hábito dos humanos há milhares de anos. Então, eles podem sim ser produzidos numa EBR, porém dentro desses requisitos que citei, pois tem lógica imaginar a produção de anéis de diamantes para todo mundo? Se diamante é um recurso escasso, que causa grande degradação ao meio ambiente para sua extração, além de ser um trabalho que é muito degradante para o trabalhador, já que é muito difícil encontrar essa pedra, ou faz sentido numa EBR produzir anéis de outros materiais que existem com maior abundância na natureza, e é bem mais fácil a sua extração, causando menos danos ao meio ambiente? Embalagens descartáveis. Faz sentido numa EBR criar dezenas de embalagens descartáveis para logo depois jogar fora, depois do uso do produto, que vai em torno da embalagem, dentro da embalagem, já que elas possuem uma vida útil curta? Por exemplo, todo mundo precisa escovar os dentes, utilizar sabonete, shampoos, precisa de utilizar produtos para limpar a casa, etc. E assim, hoje no sistema com dinheiro produzimos muito lixo, pois existem milhares de pessoas no mundo utilizando esses produtos. Então, mesmo que não queremos, contribuímos para a produção de lixos, de todo o lixo que existe no mundo. E pensando no lucro, é importante que as empresas dessas embalagens tenham uma vida útil curta, já que quanto mais rápido elas forem substituídas, mais as empresas vão lucrar, pois como elas são descartáveis, assim cada vez que você joga uma embalagem dessa fora, os fabricantes das embalagens precisam fabricar mais, vender mais, assim como os fabricantes dos produtos e suas marcas que vão nas embalagens, e elas são importantes para fidelizar o consumidor e garantir o lucro dessas empresas, que vão lucrar cada vez mais toda vez que o consumidor compra um novo produto, que vem uma nova embalagem. Agora eu lhe pergunto, numa EBR, um sistema econômico que não tem mais interesse no dinheiro, faz sentido produzir as mesmas embalagens descartáveis ou faz sentido produzir embalagens retornáveis, duráveis, onde em muitos casos poderíamos utilizar várias vezes a mesma embalagem e apenas ir no local específico e adquirir o produto e utilizar a mesma embalagem ou utilizar por mais tempo, devolvendo e depois retornando a mesma embalagem em outro produto? Pois o que interessa é o conteúdo do produto e não o frasco em torno, ou envelope do produto. Móveis de madeira. Faz sentido continuarmos produzindo móveis de madeira, sendo que para isso precisamos derrubar muitas árvores e florestas? E mesmo reflorestando, sabemos que o tempo para uma árvore crescer é muito longo. Ou será que não existe outro recurso natural que poderíamos utilizar para substituir essa matéria-prima por outro material? Ou quem sabe poderíamos mudar o modo de construção do interior das casas para outros tipos de móveis internos e embutidos?
Ou será que não temos como mudar o modo de construção das casas? E não temos tecnologia e engenharia para isso? E assim precisamos continuar extraindo madeiras para a fabricação de móveis? Enfim, antes de se produzir algo, se pensa, se questiona na real necessidade de produção de um determinado produto. Se pensa e se questiona se temos recursos disponíveis suficientes para produzir. Se pensa e se analisa qual é o impacto ambiental para essa produção. E se verifica se temos tecnologia para essa produção. Enfim, se você entendeu o conceito geral de produção numa EBR, que é uma proposta de mudança que tem uma pegada ecológica e sustentável, de economia de recursos naturais do meio ambiente, uma proposta que se preocupa com a saúde humana, que analisa se realmente é necessário produzir algo, verificando o que pode ou não ser produzido com base nos recursos disponíveis do planeta, ou seja, com dados do mundo real, compreendendo que os recursos são escassos e finitos e que entende que profissionais precisam analisar essa produção e que por isso é necessário especialistas e técnicos de diversas áreas que envolvam a fabricação de cada produto. Se você conseguiu entender tudo isso, agora você tem uma clara noção do que poderia ou não ser produzido numa EBR. Ciente que não sou eu, nem é você, ou apenas um grupo pequeno de pessoas que iriam decidir essa grande mudança de sistema econômico no mundo, mas sim a sociedade inteira, ou a maior parte da humanidade, que após conhecer e principalmente entender a proposta de mudança, aceite mudar e fazer a transição do sistema com dinheiro para uma EBR. Por fim, o resumo da questão fundamental de se pensar em o que produzir, enquanto no sistema atual com o dinheiro se pensa em produzir tudo aquilo que dá lucro, não importando se isso faz bem para a saúde humana, explorando as fraquezas humanas ou destruindo o meio ambiente, numa EBR, antes de se produzir algo, se pensa no cuidado com o meio ambiente e se o produto faz bem ou não para a saúde humana e a integridade do ser humano. E agora podemos ir para outra questão fundamental de toda a economia, que está diretamente ligada ao que produzir, pois quando se pensa em o que produzir, logo se pensa no quanto produzir. No sistema atual com o dinheiro, se produz com uma expectativa de venda, ou seja, os produtores produzem uma certa quantia de produtos na crença de que se irá vender tudo aquilo que foi produzido, confirmando o que disse anteriormente, que o principal foco é sempre o dinheiro, que se pretende ganhar com a produção. Só que na prática, nem sempre aquilo que se produz é vendido, e isso acontece por diversos fatores. O fato é que quando não se vende um produto, dependendo do produto, ele pode acabar estragando, e quando isso acontece, há desperdício de recursos, ou seja, no sistema atual, se extrai muitos recursos do meio ambiente para a produção e depois nem tudo é bem aproveitado, pois parte desses recursos simplesmente é jogado fora. Porque quando não se produz algo que não é utilizado, que não foi consumido, que não foi vendido, ele geralmente acaba sendo descartado, ou seja, vivemos numa suposta economia, em um sistema que não é nada econômico quando se trata na eficiência da utilização dos recursos. Já numa EBR, que é uma proposta de economia de recursos, onde não existiria dinheiro e vendas, nada seria produzido por expectativa, por esperança, por crença, mas sim com base em dados da realidade. Ou seja, as coisas seriam produzidas porque realmente as pessoas demandaram, solicitaram, e assim, naturalmente, seriam consumidas sem desperdício. Mas é claro que quando se envolve um ser humano, sempre há a possibilidade de falhas, e assim algo pode ser demandado e depois não devidamente utilizado e consumido, e alguns produtos podem estragar e se perder. Porém, numa EBR, pela própria lógica do sistema proposto, a quantidade de recursos desperdiçados seria infinitamente menor do que o sistema atual, já que esta é uma proposta de criar uma estrutura de descarte de lixo eficiente para reaproveitar tudo, até o que foi descartado por uma falha de algo que não foi produzido, mas que numa EBR seria reaproveitado para outra finalidade, evitando assim desperdício. Irei falar mais sobre isso no vídeo que falarei sobre a mudança no descarte do lixo, mas neste vídeo aqui agora, o que você precisa saber é que numa EBR não aconteceria como no sistema atual, onde toneladas de alimentos são jogados fora todos os dias simplesmente porque não venderam, venceram e estragaram, e assim hoje são jogadas fora diversos produtos nos hipermercados, supermercados, mercadinhos, padarias, lanchonetes, restaurantes e feiras de rua, e etc.
Esses são exemplos de desperdícios no ponto de venda, sem contar nas fábricas que não conseguiram vender a sua produção. Enfim, seja onde for, se não há vendas daquilo que se produziu, existe desperdício de recursos. Já na proposta de mudança de uma EBR, ao contrário disso, a ideia é produzir somente o que for necessário, no sentido de produzir exatamente a quantia que for solicitada e necessária para atender a humanidade da melhor forma possível, sem desperdício, pois esta é uma proposta de economia de recursos. E além do sistema atual ser um sistema que desperdiça recursos, é um sistema que muitas vezes deixa de produzir, mesmo tendo potencial para produzir mais, porque o dinheiro limita o acesso a muitas pessoas aos recursos. E há momentos em que o próprio sistema com dinheiro cria uma falsa escassez. Por exemplo, este é um gráfico que é utilizado nas aulas de economia, e nele possui essa curva aqui, que é uma chamada de curva de possibilidade de produção, ou fronteira de possibilidade de produção. Essa curva representa o limite, a capacidade máxima que uma determinada fábrica tem a capacidade de produzir. No caso desse exemplo ilustrativo aqui, esta fábrica produz esses dois produtos. E quando essa fábrica está produzindo abaixo de sua capacidade máxima produtiva, neste ponto aqui, isso significa que apesar desta fábrica ter acesso a recursos materiais e tecnológicos suficientes para produzir até a sua capacidade máxima, que é neste ponto aqui, neste exemplo, aqui ela está produzindo menos, de maneira ociosa, e isso acontece mesmo que ela tenha potencial para produzir mais, até esse ponto aqui. Porque se não existir pessoas com dinheiro para comprar os seus produtos, ela vai diminuir a sua produção. Isso quando ela não erra e produz mais do que é capaz de vender, como no exemplo anterior. Mas quando os seus clientes diminuem as compras, depois que os fabricantes percebem que houve queda nas vendas, e isso pode acontecer por diversos fatores, um deles, o principal, por exemplo, é o aumento do desemprego, falência dos comerciantes que antes compravam a mercadoria dessa fábrica. Enfim, o que quero dizer é que mesmo que existam pessoas com fome ou passando necessidades que gostariam de adquirir os produtos produzidos por essa fábrica e assim poderiam suprir as suas necessidades pela capacidade de produção dessa fábrica, se ela estivesse produzindo até a sua capacidade máxima, no sistema atual, esta fábrica não irá produzir se as pessoas não têm dinheiro para comprar os seus produtos, porque o interesse desse sistema não é atender às necessidades básicas das pessoas, e sim, o interesse principal é o dinheiro, o interesse é o lucro. Ou seja, se não há vendas, não há lucro, se não há lucro, não há por que produzir mais, mesmo tendo potencial e recursos para produzir mais, e pessoas dispostas a consumir os produtos que poderiam ser produzidos por essa fábrica. Percebe que o interesse no dinheiro está acima do ser humano, nesse sistema, pela própria lógica do sistema? Ou seja, não é porque o dono da fábrica é malvado e não quer produzir para as pessoas que precisam, mas pela própria lógica do sistema, que não prioriza o ser humano. Já a lógica numa EBR, ao contrário, é atender às necessidades humanas. Então, se numa EBR existem pessoas precisando de produtos e existe capacidade produtiva para atender as pessoas de modo a suprir as suas necessidades, haveria produção até a sua capacidade máxima dessa fábrica, pois o interesse principal na EBR é atender as pessoas e não enriquecer ou ganhar dinheiro, que seriam coisas que deixariam de existir neste novo sistema proposto. E essa capacidade máxima produtiva é o que podemos definir como a famosa abundância que a EBR propõe, pois com a união dos recursos entre os países que fariam parte de um grande bloco econômico baseado em recursos, e é dessa forma como essa proposta de mudança EBR pretende acabar com essa falsa escassez fabricada do sistema atual, ou seja, a limitação que o dinheiro causa ao condicionar as pessoas a adquirir produtos somente se elas tiverem dinheiro. E por consequência disso, muitas pessoas acabam passando necessidades básicas e vivendo na miséria e na pobreza, mesmo existindo recursos e capacidade de produção logo ali ao lado delas. E isso precisa ficar bem claro para você que está conhecendo a EBR. A abundância que a EBR propõe, que pode acabar sim definitivamente com a pobreza e a miséria e a fome no mundo, é a união dos recursos entre os países e utilizar exatamente esse potencial de produção de recursos que já existem hoje no sistema atual. Porém, numa EBR, esse potencial seria ainda mais elevado, com a união e a soma dos recursos entre os países, mas que não são devidamente utilizados hoje, porque não existe interesse financeiro em utilizar esse potencial.
Então saiba que no EBR iríamos produzir dentro do que for possível, pois o sistema de mudança proposto de uma economia baseada em recursos não tem a pretensão de produzir além dos recursos disponíveis e de suas capacidades produtivas. Ao contrário, EBR é uma proposta absolutamente racional, que tem por objetivo produzir dentro do limite do que for possível, produzindo sem a falsa escassez do sistema atual. E assim, espero que essa questão de abundância na proposta EBR tenha ficado clara para você que está aprendendo sobre a EBR. E repetindo, a união entre os recursos entre os países e o potencial de produzir até o limite máximo, sem a falsa escassez da dependência do dinheiro, são o que garantiríamos a qualidade e uma quantidade de produção em capacidade máxima para produzir o suficiente para acabar com a miséria, a pobreza e a fome no mundo. Só que um detalhe muito importante e que é preciso destacar, que não é porque no EBR poderíamos produzir até o limite máximo das fábricas, que sempre todas as fábricas iriam produzir no limite máximo. Não, não é isso. Nós iríamos produzir até o limite máximo apenas se for preciso. Claro que se não for preciso, existindo menos demanda, iríamos produzir menos. E isso poderia variar conforme a localidade e a região, e enfim, conforme a cidade. Mas espero que isso tenha ficado claro. Mas, se não ficou claro para você, tudo bem, fique tranquilo. Deixe sua dúvida no comentário do vídeo que posteriormente eu esclareço para você com muito prazer. Então, voltando, se a população de uma determinada cidade demandar uma certa quantia de produtos, é necessária uma certa quantia de fábricas e fatores de produção suficientes para atender a demanda dessas pessoas. E numa EBR iríamos produzir exatamente aquilo que essas pessoas demandarem. Se demandarem menos, produziríamos menos. Se demandarem mais, essas fábricas produziriam mais. Mas dentro da capacidade máxima produtiva, com base em evidências e recursos do mundo real. Contudo, é importante frisar que também haveria mudança no comportamento dos consumidores, que consumiriam de uma forma mais racional que hoje. E irei falar mais sobre isso em outro vídeo da minissérie. O que precisa ficar claro agora é que a quantidade de produtos produzidos numa EBR seria dentro de um conceito de uma pegada ecológica e sustentável. Por exemplo, tem lógica imaginar num sistema como a EBR produzir um automóvel, que como já mencionado anteriormente, não é uma necessidade básica, mas tem cabimento produzir um carro para todas as pessoas do planeta Terra? Será que existem recursos materiais naturais suficientes para essa produção? E imaginar essa quantidade enorme de produção, lhe parece algo sustentável, ecológico e econômico? Agora, faz sentido, dentro daquilo que a EBR propõe, que após estudos de especialistas de diversas áreas, analisando o trânsito das pessoas para se locomover, porém em uma nova realidade, diferente de hoje, onde todos precisam sair para trabalhar e sair ao mesmo tempo. Ao contrário disso, não seria assim numa EBR. Irei falar mais sobre isso no vídeo, na mudança no trabalho humano. E também, no caso, analisando os recursos materiais existentes, analisando o impacto ambiental, analisando a tecnologia existente. Será que é compatível com os requisitos EBR apenas produzir uma certa quantia de veículos não poluentes e deixar disponíveis em pontos estratégicos em uma cidade para que as pessoas utilizem e depois deixem disponíveis para outras pessoas utilizar? E o mesmo poderia ser feito com diversos outros meios de transportes, se somando a outros meios de transportes coletivos? O que te parece mais lógico de se fazer pensando em todos os requisitos de um EBR? Outro exemplo, existem ferramentas ou outros aparelhos ou produtos que não utilizamos todos os dias, apenas de vez em quando, e alguns até uma ou duas vezes por ano. Então, numa EBR faz sentido produzir uma grande escala de quantidade de produtos, um individualmente para cada pessoa do planeta Terra? Ou seria infinitamente mais racional e lógico produzir apenas uma certa quantia menor, que realmente é adequada, de modo a atender essas pessoas que poderiam utilizar esses produtos de vez em quando e deixar disponível no local para que outra pessoa fosse utilizar, como se fosse uma biblioteca, onde a pessoa utiliza e depois devolve. Outro exemplo, produtos que são particulares, ou seja, individuais, que apenas um grupo específico, nichos de pessoas costumam utilizar e demandar, como objetos pequenos, como por exemplo brincos, anéis, vasos, objetos de decoração, entre outros acessórios pequenos ou médios de gosto e de uso particular.
Faz sentido numa EBR produzir milhares de objetos desse tipo em grande escala e deixar disponível para quem tiver interesse pegar, ou se produzir um monte e ficar esperando que as pessoas vão pegar esse objeto porque viu e gostou e quer utilizar? Ou dentro do que uma EBR propõe, faria mais sentido realizar uma produção local, individual, como por exemplo através de uma impressora 3D em casa, e assim no seu lar, a pessoa que se interesse por esse tipo de produto só produziria aquela peça para aquela pessoa que tem interesse pessoal e individual naquele produto. Dessa forma, os modelos de diversos produtos poderiam ficar virtualmente disponíveis na internet, e quem tiver interesse, realizar uma pesquisa numa busca, produziria apenas aquele único objeto físico do seu gosto particular e pessoal, conforme a sua vontade. E todo esse processo iria economizar muito mais recursos do que produzir milhares e ficar esperando que alguém que ir querer buscar. Além disso, dependendo do produto, do material, da matéria-prima de um determinado produto, quem sabe até mesmo seria possível reutilizar o mesmo produto para produzir uma nova peça. Se a pessoa se cansar do modelo de uma, ela utiliza aquele mesmo material para produzir uma nova, um outro produto. Evidentemente, isso iria depender do material e da tecnologia existente para essa produção. O importante, o que eu quero transmitir aqui com este exemplo, é a intenção, a ideia, a proposta EBR de sempre economizar recursos. Outro exemplo, no sistema atual, hoje, muita coisa é produzida porque se criam desejos, ou seja, se fabrica desejos pela publicidade e propaganda, apelando para instintos mais sensíveis humanos, aguçando desejos e vaidades, e assim se produz muita coisa que na realidade as pessoas não precisavam e não queriam, porque não era o desejo espontâneo natural das pessoas. Aquilo não foi uma coisa espontânea que partiu da pessoa que foi buscar aquilo, um desejo individual, foi um desejo criado, um desejo que fabricaram através de estratégias de marketing e publicidade e propaganda. E assim muitas pessoas acabam comprando e consumindo porque são atraídas pela publicidade. Irei falar mais sobre isso no vídeo que falarei sobre mudança no consumo. Mas o que você precisa saber neste vídeo aqui é que numa EBR não haveria estímulo a desejo artificial que induz as pessoas a consumirem mais. E isso seria um outro fator que iria diminuir naturalmente o consumo e, por consequência, diminuir a produção, gerando economia de recursos. Para finalizar, reforçando o que disse no início desse tema, tem lógica produzir toneladas de alimentos, ou seja, uma quantidade enorme de alimentos de diversos tipos e sair distribuindo de graça para todo mundo, ou ficar esperando que as pessoas vão pegar essas toneladas de alimentos que foram produzidas, ou produzir uma certa quantia que as pessoas demandarem, ou seja, as pessoas poderiam solicitar o que precisam, seja através do seu celular, do seu tablet, do seu computador, um totem na rua ou no local de distribuição. E essa informação iria para as fábricas, que só produziriam exatamente a quantia solicitada, e dependendo do produto, haveria estoque, para que as pessoas não precisem esperar essa fabricação. Ou, dependendo do produto, nem haveria estoque, devido a alguns produtos terem vida útil curta, que são aqueles produtos perecíveis que as pessoas consomem rapidamente. E toda essa reflexão de um cuidado com a produção nos leva a outra questão fundamental de toda economia, que é como produzir, que será o tema a seguir. Nesta parte do vídeo, o que espero que tenha ficado claro para você é que a quantia de produtos a serem produzidos numa EBR seria até a capacidade limite máxima para atender as pessoas de modo que ninguém passe necessidades básicas. E isso, é claro, apenas se for necessário. E o que garantiria isso seria a união dos recursos materiais e tecnológicos entre os países e a ausência dessa escassez que o dinheiro causa, pois ele, o fator dinheiro limitador, deixaria de existir. Porém, é importante destacar que haveria mudança no comportamento do consumidor, que seria mais racional, tema esse que abordarei de forma mais profunda em outro vídeo. Neste aqui, o que ficou claro é que haveria mudança na utilização dos produtos e também seria um consumo mais racional, gerando economia de recursos, assim como menos desperdício por uma fabricação que pretende produzir com base em dados da realidade, e não mais por esperança e crenças e expectativa de venda.